Boa tarde, boa tarde. Aqui é o pastor Raul Nogueira, do Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Hoje nós vamos ter mais uma exposição especial da Palavra do Senhor. Toda palavra é especial, mas eu estou dizendo aqui na quarta-feira, sempre pegamos um tema avulso, ok? Então, nós vamos estar falando realmente sobre Isaías. Hoje eu quero comentar Isaías capítulo 6. Eu estive conversando com algumas pessoas a respeito dessa passagem. Alguns deles ficam um pouco assim em dúvida. Então eu quero colocar bem claro para vocês quem foi que Isaías viu, quem foi que enviou Isaías. Enfim, são algumas informações que algumas pessoas não sabem. Olá, Mamed, tudo bem? Deus abençoe você, ok? Que tenha passado um ótimo Natal. Então, nós vamos estar, como sempre, orando, pedindo ao Senhor para que nós possamos estar falando realmente aquilo que a palavra do Senhor nos dá, nos ensina, qual é o significado correto. E quero orar por você se você tiver um pedido específico, tá bem? Se tiver um pedido específico, por favor. E orem, por favor. Nós estamos para realizar o projeto no Paraguai, do dia 15 até dia 29. Acontece que são 20 pessoas que eu gostaria de levar, mas nós estamos com muito poucas pessoas. Não sei se é a questão dos recursos financeiros, não sei se é uma questão de medo da Covid, ou falta mesmo do toque de Deus para que as pessoas realmente sejam movidas para estarem realmente atravessando fronteiras. Olá, Bev Leonardo, bem? Então eu gostaria que você estivesse orando para que Deus levantasse. Quem sabe no meio de vocês, inclusive, né? Motivem as pessoas. Serão realmente, assim, tempos maravilhosos. Muito, assim, sabe, peculiares. Quem vai numa missão transcultural nunca mais volta igual. Então, eu gostaria muito que alguns de vocês pudessem estar indo conosco. E tem que ser algo bem rápido, porque nós temos pouco tempo agora. Eu já estou passando isso faz tempo, mas ninguém se inscreve, muito pouquinhos. Então, porque tem que tomar a vacina da febre amarela, enfim, montar todo um esquema para a gente ir. Então seria bom, pessoa que for já entrar, já se inscrever, já manda para mim, eu já cadastro e já passo as informações, tá bem? Então quem quiser é só me escrever, nós estamos no celular, né? 11 999 11 5272. Entra no WhatsApp, solicita para mim a inscrição e depois preencha, manda para o meu e-mail. Eu vou colocar a pessoa dentro do grupo do projeto e aí passar algumas instruções, tá bem? Então vamos orar. Deus amado, Deus vivo, nós queremos louvar teu nome, te engrandecer, queremos nos alegrar porque somente o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Então eu peço, Pai, que o Senhor esteja agindo na vida desses irmãos que vão estar conosco agora ou vão entrar depois no YouTube. Então, que isso que vamos compartilhar seja relevante. Passagem significativa e que eu gostaria que ficasse muito claro, para que ninguém tivesse dúvidas a respeito de a quem que realmente Isaías viu e qual das três pessoas de Deus que enviou Isaías para pregar a palavra. Nós pedimos por todos aqueles que estão doentes, Senhor, pessoas com oncologia,
que nem, Senhor Deus, algumas pessoas que nós já temos orado sempre, Deus. Que o Senhor possa agir, a nossa irmãzinha a Paulinha Tsai, nós pedimos, Deus amado, pelo Sebastião, Senhor, pedimos pelo Davizinho, que é outro problema, mas ele realmente está se recuperando, tanto o Sebastião quanto ele estão começando a voltar a andar, a voltar a falar, não é? Enfim, nós temos muitas pessoas, a minha prima Lica, Senhor, meu Pai, cuida dela de forma poderosa, Senhor. Então, a Rebeca, Deus, que o Senhor possa estar também curando ela por completo. E mais uma vez peço pelo Chiquita, Deus também cura ele de forma completa. Tantas pessoas que estão passando problemas, dificuldades na área de saúde, como é o caso da mãe da Ruth, e há tantos outros, Deus, que agora possivelmente vai falhar a minha memória, mas o Senhor conhece. Também peço por pessoas que são casamentos que precisam ser tratados com urgência, que o Senhor possa restaurar. Conflitos familiares, filhos, netos, pessoas que muitas vezes estão sofrendo porque houve um desvio, né? Houve um afastamento da palavra. Então, Senhor, que o Senhor possa estar com todas essas pessoas, com os membros da Igreja Batista Regular Filadélfia, com membros, Senhor, da Igreja Nova Aliança aqui em Campinas, os chineses de língua mandarim, os cantoneses, meu Deus, tantas pessoas, pessoal da Unicamp, que o Senhor possa agir. E quero orar especificamente agora pela Camila, Senhor, uma pessoa que nós temos falado a respeito de Jesus. Ela é fisioterapeuta aqui em Campinas. E ontem, Senhor, ela nos escreveu dizendo que quer realmente ter um encontro com Jesus. Então, que o Senhor possa estar agindo poderosamente nessa vida e nos use. É o que eu te peço, Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa tarde a todos vocês. Ju, eu vi você com uma pessoa que parecia uma figura, assim, muito conhecida, né, na Bíblia. Barbudo. É. Muito bem. Que Deus possa abençoar você, abençoar o teu marido e todos os que de alguma forma estão à sua volta. Que Deus possa abençoar todas as famílias. A Ju está rindo porque ela sabe de quem eu estou falando. Bem, nós vamos estar então examinando agora, a partir de agora, vamos estar examinando Isaías capítulo 6. Quem anda comigo já sabe mais ou menos o que eu vou falar, mas eu quero que isso não fique só entre vocês, mas quero que fique para muita gente, então compartilha, tá bem? Ô Malvina, boa tarde, minha querida, que Deus te abençoe. Então, abram comigo o capítulo 6 de Isaías. Bom, Isaías é bem interessante. Isaías é um profeta que, vamos dizer assim, pregou a palavra de Deus com ousadia, lá pelos idos de 740 a 680 antes de Cristo. Era alguém que era, vamos assim, pertencente à classe alta, classe social de Israel. Ele tinha contato com os reis, não é? Tanto é que ele chora muito pela morte do rei Uzias, não é? Como nós vamos ver. E ele era alguém que pregava a palavra, muitos zombavam dele, não é? E ele confrontava Judá com respeito a fazer alianças com pessoas que não podiam fazer nada por eles, que nem o caso da Síria. Enfim, ele viveu a maior parte da sua vida em Jerusalém e no final da sua vida, no reinado do rei Manassés, um rei terrível, que no final até acabou se convertendo, né? Mas
antes disso, ele infelizmente foi morto. Colocaram Isaías dentro de um tronco e serraram esse tronco ao meio com ele dentro do tronco. Então, nós temos certeza que a palavra dele era forte a ponto de incomodar e deixar muitas pessoas furiosas. E o irmão pode perguntar assim para mim, mas poxa, ele era um profeta do Senhor, o Senhor aparecia para ele, falava, não aparecia de ver, mas falava com ele, né? E por que Deus permitiu isso? Bem, todos nós um dia vamos partir. De um jeito ou do outro nós vamos partir. O Senhor vai nos chamar. Só não vai passar pela morte aquele que morrer em Cristo e for arrebatado. Ou seja, eu e você, se estivermos vivos, não passaremos pela morte, seremos transformados no dia do arrebatamento. Mas se morrermos, voltamos com Cristo e somos ressuscitados juntos com aqueles que estiverem vivos e seremos levados, não é? Mas todos, se não for esse o caso, né, de você estar vivo e tocar trombeta, você vai morrer. De uma forma ou de outra você vai morrer. Alguns morrem na cama, tranquilos, outros morrem de maneira bem difícil. Então, os mártires, daí a palavra martírios, são aqueles que sofrem por amor a Deus. E foi exatamente o caso de Isaías, e Deus permitiu isso, e a morte dele teve repercussões, não é? Olá, Márcio, boa tarde. Então, nós, com toda essa pequena introdução, boa tarde, nós vamos estar aí lendo e entendendo um pouco sobre Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, como eu disse, ele era ligado à alta classe, Isaías, e tinha contato com a realeza. E quando esse rei Uzias morre, Isaías fica assim, ele chora demais, ele se entristece muito. Mas o Senhor aparece para Isaías. Ele aparece para dizer, olha, eu sou o rei verdadeiro. Eu sou o Senhor que é eterno. Eu sou aquele que realmente te dá vida. Eu sou aquele que te acompanho. Eu sou aquele que te protejo, te guarda. Então, tudo bem, você pode ficar até triste com respeito a Isaías, mas eu quero dizer uma coisa. Você é meu e você estará comigo por toda a eternidade. E pelo jeito, vai encontrar-se com o próprio rei, porque um dia o próprio rei Uzias será ressuscitado também. Então, aqueles que partem desse mundo dormindo em Cristo, vão encontrar aqueles que já partiram e que estão na presença do Senhor, seja do Velho Testamento, seja da igreja, ou seja do pessoal da Grande Tribulação. Vamos estar juntos, ok? Então, queridos, aqui fala que ele realmente ficou muito, muito chocado com essa morte, né? Então ele fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, a palavra Senhor aqui é Adonai, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, ele vê o Senhor no templo. Foi uma visão fantástica, assustadora, aterrorizante. E por que isso? Queridos, os profetas, aqueles que conheciam a palavra de Deus, as que já eram escritas até a época de Isaías, vamos dizer assim, e as revelações que Deus fazia, deixavam bem claro que toda pessoa que visse a Deus morria. E Isaías tinha certeza absoluta que estava vendo a Deus. A única coisa que ele não sabia é que ele estava vendo a segunda pessoa da Trindade,
estava vendo o Logos, estava vendo o Filho de Deus. E por que eu afirmo isso? Como é que eu posso ter essa ousadia? Primeiro, eu já comentei em outras lives que quando Moisés foi receber as tábuas da lei, ele ficou tão próximo do Senhor, falando com ele e vendo as manifestações, que ele queria ver a glória do Senhor. E ele pediu para ver a glória. Senhor, eu quero ver tua glória. E o Senhor falou, filho, quem vê minha glória morre. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você na penha, que simboliza o Cristo, vou passar a minha bondade, uma maneira bem poética, vou passar a minha bondade, colocar a minha mão sobre a penha, para que você não possa ver a minha glória. Você me verá pelas costas, mas não poderá ver a minha glória. Só essa passadinha que realmente aconteceu com Moisés fez com que Moisés descesse do monte com o seu rosto glorificado, a ponto de aquilo espantar o povo de Israel. E eles não suportavam. A presença do pecado, né, em nós não suporta a glória do Senhor. E ele foi forçado a colocar um véu sobre a cabeça. E aí tem algumas gravações que nós já fizemos, não é? O tempo foi passando, essa glória foi acabando, mas infelizmente Moisés, por soberba, por vaidade, por isso ele foi disciplinado, por outras coisas também, ele feriu a rocha quando era para falar, ele simplesmente foi disciplinado e não entrou em Canaã. Ele foi levado e o diabo disputou o corpo de Moisés, porque se Satanás conseguisse mostrar para o povo de Israel onde estava o corpo de Moisés, com certeza, até hoje, o povo de Israel estaria idolatrando o corpo de Moisés. Bem, isso é outra história, eu apenas dei uma... Então, Isaías ficou apavorado. Ele ficou apavorado, eu vou me desintegrar, estou morto, não é? Então, aí fala no versículo 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo 1, Santo 2, Santo 3 é o Yahová Sabaoth, que é o Senhor dos Exércitos. E é interessante porque, apesar desses serafins serem, assim, anjos, né? Assim, espíritos diferenciados, porque eles tinham uma hierarquia, querubim, serafim, arcanjo e anjo, não é? E eles eram absolutamente santos, sem pecado, não eram que nem os anjos caídos. Eles tampavam os olhos, olha só. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés. Eles não eram dignos de pisar aonde estava o Senhor. E com 2 realmente voavam. Então, a gente fica pensando se esses serafins, eles tinham essa preocupação de não olhar para a glória do Senhor, não é? Realmente por reverência, não porque eles seriam destruídos, tá? Diferente. Diferente. Ali era uma questão de reverência, tá bem? Porque eles estavam diante da glória do Senhor. Aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver com aquilo que aconteceria com o homem, tá bom? Mas, olha, diz que no versículo 4 que as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça, a presença do Espírito Santo ali, como aconteceu várias e várias vezes na tenda da congregação, antes de ter o tabernáculo e depois no tabernáculo. E aí tem a reação de Isaías.
eu vou me desintegrar, estou morto. Olha só o que ele fala. Então disse eu, ai de mim, ai de mim, estou perdido. No original, vou me desintegrar, vou acabar. Eu estou vendo o Senhor e eu sei que quem contempla o Senhor está morto. Ele só não sabia que todas as vezes que o próprio Deus se tornou visível para alguém, sempre foi na segunda pessoa da Trindade. Sempre. Ele se esvaziava da sua glória, exatamente para não matar o homem. Assim aconteceu com Gedeão, assim aconteceu com os pais de Sansão, assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com Abraão várias vezes, não é? A própria Agar, né? Quando estava no deserto, o Senhor aparece para ela. Todas as vezes que apareceu o anjo do Senhor, sempre a segunda pessoa. Jacó lutou com quem? Foi com o anjo? Não. Ele lutou com o próprio Deus, não é? Mas a segunda pessoa. Então sempre se esvaziou. Aquilo que está em Filipenses 2, 4 em diante, que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, ele entra exatamente assim. Ele entra na história, no mundo que ele havia criado. Né? Olá, Emerson. Tudo bem, Oscar? Oscar, que a sua esposa realmente seja completamente curada, meu irmão. Estamos orando, hein? Tá bem? Então, o que acontece? E quando ele fala, ai de mim, estou perdido, ele imediatamente, diante da pessoa de Deus, ele sabia que era, ele fala, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, a presença de Deus constrange o profeta, constrange o pecador. E é interessante, ele fala, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor, viram Yahová. Eu já falei várias vezes que essa expressão, Javé, Yahová, né? Que nem o pessoal fala, testemunha de Jeová, essa pronúncia não existe. Essa pronúncia não existe, ok? Os escribas, num determinado momento da história, que nós não sabemos quando, eles vinham sempre escrevendo, né, o tetagrama em hebraico. Ruth, tudo bem? Então, ele vinha sempre escrevendo o tetagrama, ok? E o que acontece é que, num determinado momento, um dos escribas resolveu, quando ele ia escrever o tetagrama, e ele tinha que trocar de caneta, lavar as mãos, pegar uma caneta de ouro, escrevia o tetagrama, depois aí ele voltava a pegar a caneta anterior. Quando eu falo de caneta, não é caneta nossa, da nosso jeito, tá? Ele molhava na tinta, eu peguei isso, estou com 76 anos, eu já peguei caneta tinteiro, onde você molhava e escrevia, tá bom? Eles faziam isso até com pena de alguma ave, né? Enfim, no passado teve várias maneiras de se escrever usando alguma coisa. Usando alguma coisa para poder escrever, fazer desenhos, etc. Bem, o fato é que, num determinado momento, porque tem uma passagem nas Escrituras que diz que aquele que pronunciar o nome do Senhor em vão, morreria. Então o escriba, morrendo de medo de, se eu de repente sem querer pronuncio o nome do Senhor, né? Eu vou morrer. Então é melhor não pronunciar. E aí começaram a isso correr entre eles e deixaram de pronunciar. Então, eles, no lugar de falar o nome, que seria o tetagrama, com uma pronúncia que ninguém sabe qual é, eles começaram a chamar de o Eterno, o Senhor, né? O nome.
ok? Então, a partir daí, então, se perdeu a pronúncia. Então ele fala aqui, os meus olhos viram o Senhor, né, o tetragrama, dos exércitos, né? E aí fala no versículo 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Olha só, que tirara do altar com uma tenaz. Oh, meu Deus, nós, quando olhamos isso, eu peço perdão para vocês para algumas coisas que são. Eu estou com 3 netos aqui fazendo uma bagunça. Me perdoem. Então, aqui fala que então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então veja bem, não foi a brasa que removeu pecados, não. A brasa foi uma maneira simbólica que Deus criou para deixar claro, você está agora purificado. E por que isso? Porque antes ele confessou, ele disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, quando ele faz isso, ele confessa diante do Senhor que ele era pecador e vivia no meio de pecadores. Então, aí é que vem essa ação desse serafim que toca a boca e diz, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. A partir desse instante, Isaías está preparado para ser boca de Deus. A partir desse instante, por ter se arrependido, por ter confessado diante do Senhor a sua iniquidade, o seu pecado, ele agora está preparado como um instrumento para levar a verdade. E é isso que tem acontecido com você e comigo, meu irmão. Muitas vezes nós vamos nos acostumando com o dia a dia, acumulando pecado sobre pecado, fazendo, ouvindo, indo a lugares que realmente não agradam o Senhor. E depois nós queremos testemunhar, depois nós queremos falar. Nós muitas vezes somos murmuradores, fofoqueiros, pessoas agressivas. Estou falando de crente, não estou falando de incrédulo, não. Então nós temos que entrar na presença do Deus vivo no Santo dos Santos, porque isso nós podemos fazer agora como igreja, e nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos pecados que já foram pagos na cruz. Eu sempre falo, volto a bater, quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos os teus pecados foram perdoados, todos. Passados, presentes, que você nem fez ainda até o último dia da sua vida. Tudo isso foi colocado em Cristo. Dá um passeio lá em Isaías 53. Eu fiz uma live recente sobre isso, não é? Quem é o braço desnudo do Senhor? Vai lá, entra no playlist e veja. Então, nós temos que nos purificar. Temos que, apesar de crentes no Senhor, fazer o que a gente chama de respiração espiritual. Pessoas que eu preciso pedir perdão, pessoas que eu preciso perdoar, pecados que só eu e Deus conhecemos, jogando para fora esse gás carbono espiritual chamado pecado e nos enchendo do Espírito. Aí seremos instrumentos de Deus, como o caso de Isaías. Aí estou preparado para pregar. Então, aqui fala, no versículo 8, depois disso, ou seja, depois que aconteceu tudo, ele viu, confessou seu pecado, veio simbolicamente essa brasa tocar os seus lábios. Aí fala, no versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia, ele vai falar plural,
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão ali presentes. E aí fala, a quem enviarei? É interessante, né? Uma das pessoas está falando, singular, mas olha só o final. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu sempre tenho falado, tem duas palavrinhas em hebraico. Minha pronúncia não é nada boa, mas se eu tenho uma uva, eu vou usar a palavra Yahid. Se eu tenho um cacho de uva, eu vou usar a palavra Ehad, unidade composta. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, a palavra Ehad. Shema Israel, ouça Israel, o seu Elohim, o seu Deus, é o seu Ehad, Yahová, é o seu único Senhor. Ele é único, mas é uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele diz quem há de ir por nós. E aí Isaías diz, bem claro, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas ele agora pode dizer isso para Senhor, pode me enviar, estou preparado, eu creio no Senhor, eu te amo. É isso que nós devemos falar, Senhor, eu estou aqui, que nem hoje, se Deus permitir, depois que eu terminar essa live, eu vou estar entrando em contato com uma moça chamada Camila, que me escreveu ontem, eu venho evangelizando ela já há algum tempo, e ela me escreveu, olha, eu quero receber Jesus. Então, assim que eu terminar de falar com vocês, eu vou falar com ela e vamos estar orando, levando ela a Cristo. Tem que ser assim. Você se limpa diante do Senhor, porque quando você peca, você quebra a comunhão com o teu Pai. Você quebra a comunhão com o teu Pai. Não é? Você não perde salvação de jeito nenhum. Aquilo que Deus fez é irreversível, ok? E só que você abre brecha ao diabo. Quando você confessa esse pecado que você cometeu e deixa, você restaura a comunhão com o Pai, ok? Então, aqui é muito interessante, porque vem uma pessoa no versículo 9 que diz assim, então disse ele, vai e dize a este povo. Disse ele quem? Bem, nós sabemos que ele havia visto o Filho, a uma manifestação do Espírito, possivelmente o Pai deve ter falado, quem há de ir por nós não sabemos, porque não está identificado quem falou isso, não é? Mas uma dessas... Olá, Sônia. Boa tarde, querida. Então, mas ele fala bem claro, no versículo 9, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele. Aí vem os passos da conversão. Para que não venha ele ouvir, né? Ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, com terebinto e com carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, e assim a santa semente é o seu toco. Ou seja, mesmo quando Deus disciplinou, as 10 tribos sumiram, as 2 tribos ali em Jerusalém, Judá e Benjamim, foram colocados em Babilônia. Há muitas coisas que vão acontecendo, e depois Deus restaurou novamente, num só dia, voltou a surgir o país, né? Israel, simplesmente numa canedada do Oswaldo Aranha, né, brasileiro,
em 1948, o Estado de Israel volta. Isso foi um milagre, foi algo assim fantástico, não é? E aqui nós vemos essa postura por parte de Isaías querendo ser enviado. Então, Isaías, só para recordar, Isaías viu o Rei dos Reis, né, em seu trono, não é? Ele confessa, ele agora está pronto, preparado para ser enviado. Deus realmente o convoca para missões, ok? E aí vem a pergunta que eu sempre faço para aquelas pessoas que estudam comigo essa parte. Bem, quem é a pessoa do versículo 8? Quem é? Porque ele diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí vem, Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, um dos três, ou é o Pai, ou é o Filho, ou é o Espírito, fala com Isaías e diz, vai, diz esse povo, ouvi, não entendais, etc, etc. Então, quem já estudou comigo sabe exatamente qual das três pessoas. Normalmente, quando eu pergunto, alguns falam que é o Pai, outros falam que é o Espírito Santo, outros falam que é o Filho, mas chutando, não é? Mas será que a palavra de Deus tem a resposta? Então, abram, por favor, lá no último capítulo de Atos, ok? Abram lá o último capítulo de Atos. Vamos ver o que diz lá. E é muito interessante, porque quando eu mostro isso para algumas pessoas, eles ficam assustados. Eu, quando dou aula, muitas vezes em seminários, né? Eu já peguei pessoas, quando eu falo que no Velho Testamento nós temos manifestação do Pai, maioria das vezes, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes pessoas que estão no terceiro, quarto ano de seminário falam, mas espera aí, o Espírito Santo não se manifestou só no Novo Testamento? A pessoa confunde exatamente Pentecostes, uma vinda do Espírito Santo de uma forma especial, com manifestações. Eu estou vendo alguém aqui, estou vendo alguém que entrou aí, mas não escreveu nada. Então, as pessoas não entendem que Deus é triuno sempre, não é? Olha lá, Camila. Então, Deus, sabe, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo sempre. E se manifesta. Então você vai ver desde Gênesis 1, você vai ver o Espírito Santo pairando, né, sobre a terra. Você vai ver façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é? Então, tudo bem, Camila? Então, quando você começa a estudar, não é ler de qualquer jeito, não, estudar, versículo a versículo, você vai perceber a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em toda a Bíblia, né? Paz, muitas saudades, Camila. Um abração para tua mãe, hein? Então, a gente vai saber agora qual das três pessoas que falou com Isaías. Paulo estava pregando a palavra. Então, abra no capítulo 28 e versículo 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, os israelenses se vêm para ouvir Paulo falar do Evangelho, né? Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, ou seja, Pentateuco, os 5 primeiros livros, ok? Como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo
discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo essas palavras. Olha só, Paulo vai deixar esse pessoal, mas antes de deixar, olha o que ele fala. Versículo 25, vou ler de novo. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo essas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis, não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam seus olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, se convertam e por mim sejam curados. Então, na resposta daquilo que nós acabamos de ver em Isaías, a pessoa de Deus que enviou Isaías e falou com ele foi o Espírito Santo. Bem, como é que nós podemos enxergar esse capítulo 6 e aplicar em nossas vidas? Se coloca no lugar de Isaías. Isaías está vendo Deus, mas esse Deus que Isaías viu, hoje está em você, se você é crente. Se um dia você nasceu de novo, você é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E é Ele que te move, Ele que te dá entendimento, Ele que abre a sua mente para você compreender as Escrituras e poder expor e pregar, como Paulo fez agora. Então, nós temos que entender que aquele constrangimento que Isaías sentiu ao ver o Senhor, você e eu deveríamos ter o mesmo constrangimento. Nós deveríamos realmente ficar, sabe, muito sensíveis. Porque Deus está em você, meu irmão, minha irmã, dentro de você. Deus, aonde você vai, Ele está com você. O que os seus olhos veem, o que as suas mãos pegam, onde seus pés te levam, o que seus ouvidos ouvem, Deus está ali. E nós muitas vezes estamos fazendo, ouvindo, e pegando e fazendo coisas que entristecem o coração do Senhor. E nós não nos sentimos realmente constrangidos, nós não nos arrependemos. E depois queremos ser usados por Deus. Estamos muitas vezes sujos, imundos. Não estamos fazendo a respiração espiritual. Ah, mas eu sou servo de Deus. Todos os meus pecados foram perdoados. Verdade, isso é verdade. Só que quando você peca agora, esse pecado que você acabou de fazer, que foi pago na cruz, quebra a tua comunhão com Deus. E você tem que realmente entender isso. Nós estamos nos finais dos tempos. O sistema está sendo montado de tal forma que as coisas vão acontecer. E a grande pergunta que eu faço muitas vezes, será que se toca a trombeta você vai? Será que você será arrebatado? Será que você, ao tocar a trombeta, você sai daqui com todos os servos de Deus? Se você convidou Jesus Cristo como Senhor Salvador, uma única vez para sempre, você vai. Se você nunca fez isso, você é apenas um mero religioso, um amigo do Evangelho, você fica. E você vai enfrentar uma situação bem difícil. Sabe, as coisas estão apertando. Está circulando aí um vídeo, e possivelmente você já deve ter visto, de uma pessoa em Londres, diante de um hospital que faz aborto,
possivelmente uma crente, estava só parada, orando em silêncio, só na mente. E vem o policial, a confronta: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E ela falou: estou parada. Mas o que? Você veio protestar? Não, não estou protestando. Você está o quê? Você está orando? E ela disse: sim, estou orando na mente. E ele disse: você vai comigo para a delegacia. Você quer ir voluntariamente ou quer que a gente te prenda? Olha, a que ponto estamos chegando? Dizendo que aquilo que ele estava fazendo estava indo contra a lei da Inglaterra. Então, queridos, se preparem, porque as coisas vão mudando gradativamente e haverá perseguições, sim. A Covid já fez uma... Pastor, eu ensino para todas as pessoas que eu conheço a respiração espiritual que aprendi. Amém, Camila? A falta de liberdade que tanto temos lutado, né? Isso vai piorar, não vai melhorar. O mundo tem que entrar num caos tal que, vamos dizer, a entrada de um falso Messias, de um Salvador, do Anticristo, seja aplaudido, seja esperado. Só que ele não entra, o sistema está preparado, mas ele não entra enquanto a igreja estiver aqui. Então eu quero falar com você agora, especificamente. É possível que entre nós esteja alguém que não tenha certeza ainda da sua salvação. Se isso for, ou mesmo pessoas que vão entrar depois, Camila, sim, infelizmente, para que se cumpra a Escritura. É isso mesmo, Camila. Helenilda, tudo bem, querida? Então, eu não sei quantas pessoas estão aqui, não sei se há alguém entre nós aqui, nesse momento, que não conhece o Senhor, não sei se, quando eu postar lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, se vai entrar alguém que não é cristão, mas de qualquer forma, eu vou dar chance para pessoas que estão ouvindo ao vivo ou aquelas que entrarão depois de receber Jesus Cristo. Eu vou orar, depois vou fazer uma oração de entrega. E você pode compartilhar esse vídeo para que outras pessoas, boa tarde, Linda, que outras pessoas possam assistir e até vir a orar, tá bem? Pai, nós colocamos qualquer pessoa que esteja entre nós agora, ao vivo, e que não te conhece. São meros amigos do Evangelho, mas nunca se arrependeram de verdade, nunca convidaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, Pai, que Tu possa estar constrangendo o coração dessa pessoa, se houver, ou de alguém que vai entrar depois, quando estiver no YouTube. Que o Senhor possa estar falando de forma poderosa. Que nós entregamos essas pessoas que estejam aqui ou que virão depois nas Tuas mãos, que Teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, se você está aqui ou você é um dos que entraram aí no nosso canal, então, ora de coração. Se você quer ter essa experiência com o Senhor, diga: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu sei que eu sou pecador, miserável, e que se eu morrer dessa forma, vou estar no inferno, longe de Ti por toda a eternidade. Mas eu entendi que Jesus, que é Deus, o Criador do universo, e que entrou nesse mundo através de Maria, se fez homem. E quando foi para a cruz do Calvário, recebeu nele todos os pecados da humanidade, conforme Isaías 53. Ele se lambuzou com tudo que o homem pode fazer de errado. Desde o primeiro homem que nasceu, o último que vai nascer, foi sobre Cristo. E a ira de Deus, o Pai, que devia cair individualmente sobre cada um de nós, nos lançando para o inferno, cai sobre Jesus. E Jesus morreu a minha morte, mas Ele ressuscitou.
para nos declarar justos diante do Pai. Então, hoje, eu tomo a decisão. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Jesus, entra agora na minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que a partir de agora, todos os meus pecados foram perdoados e eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Encha-me, Senhor, do teu Espírito. Me usa como instrumento, como o Senhor fez com Isaías. E eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração agora, se há alguém entre nós que não tinha certeza da sua salvação, mas orou agora, então, se você quiser colocar aqui para mim, ó, acabei de orar, acabei de convidar Cristo para entrar na minha vida. Se você fizer isso, nós todos que estamos aqui, que somos servos, vamos nos alegrar e vamos orar por você. Se você é alguém que entrou lá no YouTube, no Raul Nogueira canal, se inscreveu e, enfim, se você fez isso, escreve para mim, Raul Nogueira, põe no WhatsApp 11 999 11 5272 e qualquer dúvida que você tiver, eu gostaria de esclarecer, tá bem? Que Deus abençoe. Nós temos uma irmãzinha, Helenilda, Camille, várias pessoas que entram em contato comigo, conversam comigo, a própria Ju, a Ellen, não é? Pessoas que estão acostumadas a ligar para mim e conversar, não é? A Sônia Santos, enfim, você também pode fazer isso, tá bom? Nós vamos ter o prazer de falar com você e responder perguntas, tá bom? Que Deus abençoe, espero que todos vocês estejam muito bem, amém, Camila, e que você possa realmente ser um instrumento nas mãos do Senhor, tá bom? Um feliz ano novo, pleno da paz do Senhor, e queridos, independente do sistema que entrar, o Senhor nosso Deus está absolutamente no controle, amém? Fiquem na santa paz do Senhor e a gente se vê. Sábado eu estarei ao vivo, dando continuidade ao estudo que a gente vem fazendo sobre a Páscoa, tá bem? Ok, Malvina? Que Deus abençoe muito você também, ok? Abençoe a todos vocês. Um feliz ano novo. E compartilhe. Quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas vão estar podendo tomar até decisões, não é? Então faça isso. Que Deus abençoe.